Nessa manhã, convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 5. O texto que nós iremos refletir essa manhã vai do verso 1 ao verso 11, mas para a leitura nós faremos a leitura apenas do verso 1 e o verso 2. Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2 nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa manhã para nós é uma manhã de alegria, porque relembramos o sacrifício do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vem discorrendo a respeito dessa maravilhosa notícia. Ele fala no capítulo 1 a respeito do poder do Evangelho. O apóstolo Paulo não se envergonhava de proclamar as boas novas, porque ele sabia que o Evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que em Cristo viesse a crer. E Paulo vai nos lembrando a respeito da nossa injustiça, da nossa culpa, e como nós merecíamos o castigo, como nós merecíamos a punição. Isso ele nos relembra no capítulo 2. E nós vamos seguindo a carta, e quando ele chega no capítulo 3, a partir do verso 23, ele diz: Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E nós somos então apresentados a Deus pelo sacrifício de Cristo, que nos livrou dessa culpa. E aí no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa então dizendo: justificados, pois, mediante a fé. Aqui o apóstolo Paulo está nos apresentando o que eu considero o retrato da graça. A graça salvadora em que Cristo morreu por nós, quando eu e você ainda estávamos em nossa pior condição. Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos distantes da realidade espiritual, nós estávamos em rebelião. Ele não esperou que nós merecêssemos, Ele não esperou que nós nos arrependêssemos ou que nós nos tornássemos dignos. Pelo contrário, foi em nossa condição mais distante que Ele decidiu nos amar, e nos amar até o fim. No verso 1, nós somos lembrados sobre essa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A justificação é um ato de Deus que nos declara como pecadores, agora nos torna inocentes. Não é uma justiça ou algo que eu e você merecíamos, mas uma justiça que foi imputada sobre nós, ela foi lançada sobre a nossa conta. Portanto, quando Deus olha para a nossa vida, e se estamos em Cristo, Cristo ressurreto, somos declarados justos. E por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa condição nos coloca diante de Deus, através da paz, uma restauração de um relacionamento que foi quebrado. Antes éramos inimigos, agora somos filhos, filhos reconciliados. Alguns aqui nessa manhã ainda vivem como se estivessem em guerra com Deus. Não o reconhecem como Pai amoroso, se relacionam com um Cristo distante.
se aproximam para um tempo de oração e intercessão, mas há medo, não há entrega, não há o temor que te coloca em uma posição de um filho que depende dessa graça. Mas você se aproxima com um peso, não reconhecendo a sua libertação, mas como se ainda fosse um escravo dominado pelo pecado. Ele nos justificou. Ainda nós aprendemos no verso 2, porque no verso 2 nós encontramos a verdade que diz: pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça. O apóstolo Paulo usa aqui uma expressão de alguém que está sendo introduzido à sala de um rei, à autoridade, à presença de uma majestade através de um mediador, e ele está apontando para Cristo, dizendo: é Ele, o Cristo ressurreto, que nos conduz à sala do trono e nos apresenta diante do Pai. É mediante essa presença gloriosa nós somos introduzidos à sala do trono. Jesus, o nosso Rei poderoso, através da sua morte, a sua carne moída, dilacerada, Ele nos abriu um novo e vivo caminho. E essa é a alegria, essa é a esperança que ele fala aqui no verso 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque ao invés de apenas olharmos para aquilo que o pecado havia feito conosco, através de Cristo nós podemos olhar para a eternidade, onde nós estaremos um dia com o Senhor. Você tem vivido com essa esperança? Quando tudo em sua vida parece desmoronar, quando as tragédias chegam em sua casa, quero lembrar você nessa manhã que o mesmo Deus que nos abriu o caminho da graça também prometeu a glória eterna. Por isso, viva hoje com os olhos fixos na eternidade, naquilo que há de vir. Ainda nós aprendemos dos versos 3 a 5 que devemos nos alegrar nas tribulações. E o apóstolo Paulo começa o verso 3 dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Paulo nos relembra daquele dia glorioso na eternidade, ele não deixa de escapar a respeito da nossa fragilidade, da nossa limitação, porque ele diz: enquanto ainda estivermos aqui, teremos tribulações. Mas é interessante que ele nos faz pensar, e é um paradoxo, alegria diante da tribulação, e ele então diz: tribulação que gera perseverança. É uma resiliência ativa. Ele diz perseverança que gera experiência. Ele fala sobre um caráter aprovado pela dor. Ele diz ainda esperança que gera em nós a fé refinada pelo fogo. Mas como isso é possível? Uma dor que me aproxima de Cristo, uma dor que me aponta para a eternidade. Mas ele declara: é pelo poder, o amor de Cristo derramado sobre os nossos corações, pelo seu Espírito Santo. Aleluia! Aqueles que estão em Cristo foram selados pelo Espírito Santo. Há pessoas que estão passando por momentos de dor, e talvez você considere a sua cruz como uma cruz pesada, difícil de suportar. Mas eu quero dizer para você, olhando para a cruz em que o nosso Senhor a carregou até o Calvário, ali foi crucificado, pendurado no madeiro, nós podemos relembrar nessa manhã que até mesmo a cruz mais pesada, ela pode ser ressignificada pela graça de Deus. E assim nós podemos suportar, porque Jesus passou pela cruz. Mas ele não ficou pendurado na cruz, ele ressuscitou. E por isso no verso 5 o apóstolo Paulo diz, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo
ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E o ponto 4 nos relembra isso: Deus provou o seu amor por nós. O Senhor nos convida à rendição. E esse amor, ele não pode ser ignorado, esse amor, ele não pode ser desprezado, ele não pode ser tratado com indiferença, mas esse amor, ele nos constrange, ele nos quebra, esse amor nos molda. Porque a cruz nos convida a trocarmos o pecado pela graça, a dor pela retidão, religiosidade por relacionamento. Não é sobre aquilo que nós fazemos, mas é sobre a posição que nós nos encontramos de dependência diante de um Pai amoroso que nos trouxe a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Não há nada que você possa fazer que Deus te ame mais. Não há nada que eu e você possamos fazer que Ele nos ame menos. E esse é o escândalo da cruz. Simplesmente Deus nos amou. Amém, meus irmãos? Essa foi a aliança selada na cruz. E por fim, quando nós vemos aqui o verso 9 a 11, nós encontramos assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Nos faz lembrar sobre a glória futura, nos faz lembrar sobre a nossa glória apesar da nossa dor, do nosso sofrimento, mas também Ele nos faz lembrar que nós somos reconciliados, muito mais agora sendo justificados pelo sangue. Havia ira sobre nós, estávamos separados da glória de Deus, não havia relacionamento de filho ou de filhos para um pai. A posição que nós estávamos era de escravos diante de um Senhor, e muitas vezes a impressão que as pessoas tinham é de um Deus punitivo, vingativo. Mas quando Cristo veio, a sua morte afasta a ira de Deus, e ao invés de nos aproximarmos da presença do Deus Todo-Poderoso com medo, como um Deus punitivo, podemos nos aproximar e declarar: Abba, Pai. É o nosso Paizinho, aquele que se relaciona conosco. E por isso, restaurados desse relacionamento que outrora estava quebrado, houve essa troca, porque Cristo assume a nossa culpa, Ele assume a nossa dor, e Ele nos dá um lugar, uma posição de filiação, porque nos tornamos, se estamos em Cristo, se fomos selados pelo seu Espírito, nos tornamos filhos e filhas de Deus. A Páscoa é esse chamado à reconciliação. Se você está afastado nessa manhã, ou sua fé está se esfriando, volte para a presença de Deus. Se você já está em sua posição de um cristão fervoroso, mas está como um devedor de um irmão, porque está em falta com algum irmão, a Páscoa, a ressurreição de Cristo também nos aponta para essa reconciliação com o nosso semelhante, porque o amor que nos perdoou na cruz agora nos envia como ministros da reconciliação. E diante dessa notícia, que possamos nós, nessa manhã, relembrarmos que estamos debaixo dessa graça, que estamos munidos dessa gloriosa esperança, de que por meio da morte de Cristo, do Cordeiro de Deus, o Cristo ressurreto, fomos reconciliados com Deus, e que possamos viver assim a nossa vida,
debaixo dessa maravilhosa notícia e que, através dessa notícia, espalhemos a boa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Vamos falar juntos? Jesus ressuscitou. Amém.